Olá, queridos, muito bom dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e olha que ela é maravilhosa, possa lhe alcançar, para que você tenha um domingo maravilhoso. Se puder baixar, pelo menos não sei se é o meu retorno aqui, um pouquinho te agradeço, queridos. Bom, e se a graça de Deus é maravilhosa e está sobre nós, diz a palavra que ela inclusive se renova sobre nós todas as manhãs, então nós estamos maravilhosos. E é um prazer estar novamente com a igreja, falando à igreja, pela ocasião da Escola Bíblica Dominical. Essa semana eu vi um anúncio aí, uma notícia, de que o Espírito Santo já está com mais de 80% das suas cidades com baixo risco. Enfermeira Mônica, já está atendendo menos gente tossindo lá, hein? Glória a Deus, estamos vencendo. E até por isso, Evandro, as nossas salas estão se reunindo. Demorou muito tempo para nós que tínhamos esse bom costume, Luiz, de se ver sempre ali, tratar de uma temática específica, conforme cada classe. Sentimos falta disso, desse carinho dos irmãos, de poder se alegrar ali, mas de maneira igual podemos fazer isso com a igreja. Aqui estão aqueles a quem dizemos que seriam da classe dos adultos e casais, e aí em casa está o mundo. Então, na verdade, são 3 classes aqui, né? O mundo inteiro nos acompanhando pela internet, através da plataforma aí do YouTube, creio que o Facebook também, da igreja, é isso, tá? E os nossos irmãos que estão no templo, alguns inclusive em casa. E se você está em casa, você vai entender isso, vou falar aqui para você uma coisa, você vai entender isso daqui a pouco. Chame o teu cachorro para evangelizar ele também, viu? Bota ele na sala aí, ou assistindo o teu celular com ele. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui hoje, nessa manhã. Muito bem, o pastor está de férias, disse a nossa irmã Nina, e é bom quando a gente tira férias para trabalhar, né? Mas para fazer coisas diferentes. E o nosso querido irmão pastor, era no mês de março de 2020, quando começou toda essa coisa, ele estava saindo de férias, salvo engano era o seu primeiro, segundo ou terceiro dia. Ele falou, não, irmãos, vou ficar aqui. E de lá para cá já se vai aí 2 anos e pouco, bem a modo de dizer, que aquele homem não ia carregar um saco de café, que é uma coisa diferente do que ele faz no dia a dia e que faz muito bem a mente, o coração, a alma. Nós precisamos disso. E que Deus o abençoe lá, para que ele tenha força, até que pelo menos se termine a carga, né? Bom, vamos nós aqui então. Amados, nós temos nos deparado com situações nesses tempos, e eu não digo só tempos de pandemia, que nos coloca muito contra a parede, enquanto cristãos. Há um pregador que os presbiterianos assistem muito, e outros irmãos também, não presbiterianos também, nosso querido irmão Hernandes, e ele tem um programinha hoje digital, onde ele grava, fala da letra à palavra, e eu encontrei um desses programas dele, em que ele fala sobre uma relevância comprometida, e foi muito legal, porque ele trouxe Mateus 5, nós vamos ler isso, verso 13, e ali naquela proposição, você já pode abrir a tua Bíblia, por gentileza, aí em casa também, inclusive se for o celular, está valendo, é a palavra de Deus, nós somos no meio digital, está chegando até você pela plataforma digital, e esse texto é extremamente conhecido, e ali então aquele irmão trouxe um dado do IBGE, quando falando aos que o assistem, de que nós já somos pouco mais de 30% de cristãos protestantes no Brasil, e ele chamou aquele vídeo como sendo de relevância, isso é algo relevante. Eu estou dizendo que a cada 3 pessoas, 1 é cristão protestante, porém ele intitulou aquele vídeo como relevância comprometida, que apesar de ser relevante, está comprometido, e então ele usou esse texto de Mateus 5,13, a igreja conhece, você de casa conhece, já ouviu muito falar sobre isso, e na verdade é o texto que vai nos nortear aqui nessa manhã, e nós vamos passear bastante aí pela Bíblia e com alguns casos e muito mais. Vós sois o sal da terra, é assim que começa esse versículo, vós és tu, vós sou eu, vós somos nós, porque ele está falando, olha o título, aos discípulos,
E nós estamos dando continuidade ao discipulado de Cristo Jesus. Nós estamos como os discípulos escolhidos por Jesus aqui, aptos e prontos a levar o Evangelho, a anunciar as boas novas. Então essa palavra traz para nós dizendo, olha, tu que está em casa, tu que está aqui na igreja, tu que vai assistir esse vídeo depois, és o sal da terra. Só que aí vem uma vírgula que complica a nossa vida se não ficarmos atentos. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, tu vai comer, Fabíola, como uma boa baiana, gosta muito de comer uma salada com muita pimenta do reino por cima, que se usa muito em salada. Mas se a pimenta do reino não tiver gosto nenhum, não vai diferenciar em nada se ela colocar, não vai arder, que é o ardido gostoso da pimenta. A mesma coisa o sal, para quem gosta, e cuidado com ele, hein? O sal é bom, o sal é agradável, o sal inclusive é um conservante natural. Ele impede que algumas coisas tenham se estrague, né, de maneira mais acelerada, enfim, ele conserva. E aí se o sal não tiver sabor, como é que se faz para restaurar o sabor? É uma pergunta que Jesus faz aqui, e ele mesmo responde, para nada mais presta, porque não tem jeito, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, se tu não tiver sabor, sal da terra, você não vale para nada. Se as pessoas não conseguirem provar daquilo que você é enquanto cristão, enquanto quem anuncia o Evangelho, a palavra nos fala que podemos ser lançados fora porque não há préstimo, não há proveito, não faz sentido, não faz diferença. E aí o sal pode ser facilmente pisado pelos homens. Mas o legal daquele texto, está no Instagram do pastor Hernandes, acredito que você vai encontrá-lo ali com facilidade, da relevância comprometida, é que ele nos traz essa informação e fala o seguinte: talvez o papel da igreja não está sendo cumprido naquilo que é colocar em prática. Tiago 1,22, nós já até estudamos sobre isso daqui, e fala-se isso o tempo todo, temos que colocar em prática, para não sermos vaidosos, né? Contemplarmos a nossa própria aparência. E aí o que ele vai dizer é, ora, se somos sal e não estamos salgando, não estamos causando influência, e é para isso que ele chama a nossa atenção, presbítero Odair. Se de cada 3, um é cristão protestante, e se colocasse em prática no meio da sociedade, ou seja, é o sal fora do saleiro que dá gosto. É o crente fora da igreja que prega ao não cristão. Isso aqui é ótimo, é maravilhoso, a Bíblia pede para que possamos nos ajuntar, se fortalecer, estudar, é necessário que haja o ajuntamento santo. E é o que nós estamos fazendo, quer seja de casa, pelo meio digital, quer seja aqui agora. Isso tem que existir, mas é muito pouco diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Seu Nilton, se o senhor tem na mesa do senhor um saleiro e dentro dele muito sal, e o senhor não coloca na comida, ele não dá gosto, tem que sair do saleiro. E é isso que o pastor fala, temos que causar efeito, temos que colocar em prática, as pessoas têm que entender o que é o gosto do sal, o gosto do evangelho, para que elas então possam sentir isso. O sal é algo maravilhoso, nós somos comparados a ele, mas tomara que não estejamos sem sabor, para não se assemelhar a isso daqui. Irmãos, você deve ter várias passagens aí na sua cabeça de situações em que você, quando aplicou o Evangelho, quando colocou em prática aquilo que temos estudado na Palavra de Deus, lido, compartilhado, ouvido as pregações aqui, você sabe que faz a diferença. E como faz? E o mundo está cada vez mais carente de boas ações, de bons exemplos, sobretudo daqueles que falam, mas não fazem. Porque desses esperam mais, há pessoas que falam e na hora de colocar em prática não colocam, e até por isso se nós acabamos achando uma coisa e a verdade é outra, nos surpreendemos de maneira negativa. Há aqueles que nem falam e fazem, isso é legal, e há muitos que falam e não fazem, então os bons exemplos precisam acontecer na nossa vida. E eu trago esse texto aqui, embora
você possa não entender nesse momento como uma linha sendo direta, para falar do amor ao próximo. Algo que nesses dias tem sido algo bem evidente, e quando eu falo esses dias não é só o tempo de pandemia, porque nós estamos vivendo numa sociedade cuja distribuição de renda é algo que está estraçalhando o modo de vida social da nossa sociedade, onde você tem no mesmo ambiente pessoas que têm uma qualidade financeira de vida no dia a dia extremamente regalada de coisas à vontade, e outros tantos que padecem um pedaço de pão, apenas e nada mais. E a sociedade está vivendo isso de uma maneira tão natural, como se fosse, tão normal, como se fosse, e na verdade não é. Mas e nós, Sal? E nós, cristãos, como é que temos nos colocado diante disso? E aí, vale a pena lembrar aqui para os irmãos, nós também já tratamos sobre isso daqui, de que Jesus nos alertou, e esses tempos de hoje é fácil perceber isso. Irmão diácono Fagner, parabéns pelo dia de vocês, queridos, de que o amor se esfriaria de muitos, na verdade, quase todos. E quando nós então, contaminados pelas coisas desse mundo, passamos a entender coisas que nos colocam ao perigo, como sendo, não tem nada a ver. Quando esse nada a ver pode ser explicado facilmente, porque nós já estamos tão frios que o amor nem causa mais aquela coisa que deveria para que nós nos importássemos com certa situação. Isso é necessário e isso é fundamental. Eu, quando comecei a fala aqui, brinquei falando assim, se tiver um cachorro em casa, óbvio, aqui na igreja ninguém trouxe, eu quero crer, e nem trará, mas se tiver um cachorro em casa, coloca ele na sala ou para assistir o teu celular contigo para evangelizá-lo. Exagero da minha parte? Talvez sim, mas para muitos, talvez não. Eu quero convidar vocês para assistir um pouquinho, algumas informações que falam sobre uma expressão que surgiu por volta de 1530, lá na Escócia, que foi os relatos mais antigos encontrados quando se usa essa expressão pets, e que na verdade na sua essência ele quer dizer sobre um animal de estimação. Olha, é um animal que eu estimo muito, então ele é de estimação, e quando eu estimo muito alguma coisa, eu cuido muito dele, eu zelo por ele, eu trato dele, eu não deixo de qualquer forma, então ele é de estimação, seja lá qual bicho que for. O mais comum, óbvio, é o cachorro e é o gato, são os cachorros e os gatos, mas há outros tantos por aí, as aves também não é difícil encontrar, mas essa palavra vem então desde lá do século XVI, dizendo a respeito, quando se fala pet, você tem que entender um animal querido, um animal de estimação, algo que você cuida muito bem, que tem vida, que anda pelo teu quintal, pela tua casa, pelo teu carro e assim por diante. Então é daí que vem essa expressão, e você que está de casa também vai acompanhando conosco as nossas imagens, e aí pode ir passando, Débora, só uma tela de proposição. Eu não sei se você tem bicho em casa, eu particularmente gosto e muito, já tive cachorro, não tenho por enquanto, porque não concordo muito de ter bicho dentro de casa, mas na época de quintal, e quero ter novamente. Inclusive meu filho pede, papai, eu quero um cachorrinho bebê. Eu falei, filho, bebês crescem e vão dar trabalho, vão ocupar mais espaço, então quem sabe lá na roça, um dia, um bichinho, para a gente ter esse cuidado. Amo animais, amo cuidar de animais, eu acho lindo quando dois cachorros começam a brincar, não tem nada que atrapalha, é uma alegria tão gostosa, é algo tão relevante. O que dizer de um gatinho que te chega, acaricia, te conforta, te faz virar criança, mudar até o tom da voz, você começa a falar com ele como se ele estivesse ouvindo, como se ele estivesse entendendo, melhor dizendo, e aí você tem uma vozinha melosa. Eu não sei, esses bichos têm um poder de transformação da gente nessa hora, de diminuir a nossa idade, de nos tornar criança. Realmente é gostoso, é maravilhoso. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou dizer aqui nada contra a criação de animais, nem mesmo que seja dentro da sua casa. Eu só apenas quero trazer ao conhecimento algumas questões que estão na sociedade, no dia a dia. E aí eu tenho uma passagem sobre essa questão de animal dentro de casa. As pessoas sempre falam que não, mas meu cachorro é limpinho, meu gato, meu bicho, eu não sei, nem tem cheiro dentro de casa. Quem está ali dentro normalmente não sente, alguns de fato conseguem, sei lá como,
fazer com que não fique o odor dos animais dentro de casa, mas outros tantos nem é por aí o caminho. Embora ache, porque já se habituou, mas basta alguém de fora chegar para dizer: tem bicho aqui. É assim que acontecem as coisas. Eu tive a graça de morar um período fora, 6 meses na Inglaterra, minha esposa estava em Portugal, meus pais também, eu quis vir embora para o Brasil, e eu tinha que passar em Portugal para pegar as malas e a esposa, que não é uma mala, mas ela estava lá. E aí, eu vim da Inglaterra junto com uma portuguesa que eu fiz amizade quando estava na Inglaterra, e nós viemos juntos e descemos na cidade do Porto. Só que iríamos chegando assim, do meio da tarde para frente. E ela então disse assim: meu filho está em casa, um rapazão já, era uma senhorinha tão amável, tão legal. Ela disse: fique comigo, dorme lá em casa, no outro dia você vai embora cedo, meu filho vai te levar para você conhecer o Porto e tal. E foi legal. E de fato o moço estava lá no aeroporto quando nós chegamos, e já demos uma volta por ali. O Porto nem é tão grande assim, é tudo muito perto, as partes históricas, enfim. E quando então botamos a mão na fechadura e abrimos a porta daquela casa, ia rompendo 5 horas da tarde, eles tinham um gato dentro de casa. E bem modo de dizer, tem homens muito cuidadosos, mas não são todos. E aquele rapaz não era. E o cheiro que estava dentro daquele apartamento foi algo tão desagradável que eu rapidamente perguntei assim: será que ainda tem trem para Lisboa? Vamos ligar para ver? Eu estou com muita saudade da minha mãe, da minha esposa. E tinha. Então saímos aos galopes e fomos para a estação, porque eu não consegui ficar, era repugnante aquele cheiro. Não são todos os lugares assim, eu sei. E dali então eu fui-me embora e cheguei em casa já meia-noite e pouco, no frio daquela época. Mas foi algo que me mexeu comigo. Aquele jovem não cuidava bem daquele gato, daquela casa, daquelas coisas, mas eu quero falar de quem cuida. Eu quero falar sobre isso porque eu outro dia assistindo um programa jornalístico de informação, onde 3 pessoas influentes, uma delas inclusive ateu, tem um programa já bem noturno, salvo engano, 11 horas da noite, é quando dá para sentar e ver alguma coisa, e ali eles estavam falando sobre o novo formato da família brasileira. Claro, falaram de todas as coisas, de todas as novas inserções, e um deles era os bichos. Os bichos fazem parte da nossa família, Débora. Eles estão conosco, eles estão entrando meio que forçadamente pelas crianças ou não, e assim por diante. E aí no meio daquela entrevista haviam 2 moças e um senhor, e então quando entraram nessa parte, hoje em dia se cumprimenta dando um soquinho, né? E elas então deram um soquinho na mão do outro e disseram: mãe de pet. Hã? Pet é um bicho. Nós falamos aqui dos escoceses, 1530, pet é um bicho, mãe de bicho. O bicho está entrando na família? Tá. O bicho está fazendo parte do nosso contexto. E aí nós vamos ver algumas imagens aqui que eu colhi da internet e que, portanto, são comuns, né? Quero crer que de uso público, algumas nem trouxe aqui porque achei que, enfim, pareciam mais pessoais, mas o bicho está aí, e um lar em harmonia é um lar com um membro canino. É como algumas pessoas acham, e até por isso tem que ter um cão. Essa frase diz assim: olha, o seu lar só vai estar em paz, em tranquilidade, em harmonia, se lá tiver um bicho de 4 patas. Isso demonstra, no mínimo, a dependência de ter um bicho por ali. Está fazendo parte da nossa família. E um lar é a tua casa, é a minha casa. E isso é a verdade para muita gente, para outros não. Vamos comigo, menina. E aí, desde cedo, as nossas crianças estão sendo incitadas a ter essa convivência, que inclusive é saudável, que a própria psicologia e às vezes até algumas linhas da medicina diz é muito bom, sobretudo para o crescimento da questão cognitiva da criança, da percepção, da interação. Isso realmente é legal. E hoje nós assistimos muitos filmes e vídeos que têm animais que falam, que conversam, inclusive com seres humanos, e isso tudo serve, no mínimo, para poder tornar mais natural essa coisa do bicho no meio da família, que muitas vezes eu até colo atrás do carro.
a família, e lá está o bichinho junto, porque faz parte do contexto. Então, olha, para muitas vezes, eu já disse esse ditado aqui, né? Na Inglaterra se fala, xinga minha mãe, mas não xinga a rainha, que eles veneram muito a rainha. E nesses casos, às vezes, olha, fala mal de mim, briga comigo, mas não mexe no meu bicho, não. E se tocar no meu gato, no meu cachorro, no meu passarinho, seja lá o que for, aí você vai ter problema. Porque a coisa está caminhando um pouco para esse lado. E as nossas crianças estão crescendo com os bichos desde pequeninos, e a pergunta é, achas tu que quando forem grandes vão desprezar ou maltratar os bichinhos? Que nada, vão ter por eles muito apreço, e isso é bom, eu não estou dizendo que é ruim. Isso é bom, lembre-se, os bichos são criação do nosso Deus, são bênçãos para nós, deles, né, fazem parte sim. E aí, eles estão fazendo parte desse contexto de uma forma tão massiva, tão assim, que eles até saem para passear, são arrumados, recebem um monte de coisinhas, fofinhas, bonitinhas, não é bonitinha essa foto? E aí a gente vai passear e leva o bichinho, passamos ao ponto de que eles vão tomando conta da nossa casa, quer com mais pelo, quer com menos pelo. Hoje em dia, às vezes, é até fácil você ver quem tem cachorro em casa, né? Porque você está com a pessoa na rua e aí você vê um fiapo de pelo, você fala, isso não é cabelo, isso é de algum bicho. Eu trabalho com alguns veterinários pelo mundo afora e eu vejo o carinho que essa turma tem com os bichos, isso é algo maravilhoso. Eu mesmo já pensei um dia em fazer essa faculdade, porque amo os bichos, e isso é de fato muito legal. Luiz, imagina você com esses 3 meninos aí no teu sofá, Luiz, que coisa linda, deitado, abraçado, né? Que coisa boa. E aí vem uma frase, né? Quem me ama, ama também meu cão. É coisa do tipo assim, olha, tem uma coisa aqui que se você quiser se achegar a mim, quem sabe na hora de encontrar um relacionamento, se você não aceitar meu cachorro, meu gato, ou seja lá o que for, não vai dar. E você deve conhecer a história de pessoas que terminaram relacionamentos, às vezes nem estavam casados ainda, por causa de bichos. Eu não aceitava o bicho um do outro, se o homem da mulher, se da mulher do homem, mas hoje isso é quase como que uma ordem em alguns casos, que se você não amar meu bicho, você não me ama, porque eu amo meu bicho. Se você não ama aquilo que eu amo, então você não quer o meu bem, então você não me ama. E a coisa está indo nesse caminho. Bom, eles estão tomando conta de tudo, e dormir com um bichinho na cama, fazendo parte, ainda mais desses tempos frios. Hoje está frio, né? Deixa ele, pode ficar, hoje você vai ficar. Então ele sobe ali, vai, dorme no quentinho da cama, do calor, do corpo, do edredom, da coberta, sei lá. O fato é que os bichos estão indo para casa, para dentro de casa, e uma casa não é um lar sem um cachorro, é uma placa que é vendida por aí, para se mostrar o quanto se venera um animal. Ué, mas parece que tem alguma coisa fora da linha, do prumo. Uma casa não é um lar sem um cachorro, quer dizer que se não tiver um cachorro não forma um lar? Pela frase, é o que eles estão querendo dizer assim, olha, aqui um cachorro, nesse caso, pudera ser um gato, é tão importante que se não tiver, tem alguma coisa errada, está faltando um membro da família. É isso. Muito bem, nesse contexto de casa, de ter bicho, então, aí sim nós encontramos essa expressão que eu disse que me chamou a atenção. Eu não lembro nem de muitas coisas que eles estavam falando, até lembro um pouco porque era sobre a formação da nova família. Aliás, essa expressão que lutaram outro dia do ponto de vista da legislação para mudá-la perante a Constituição, que hoje, né, a família é entendido como sendo um homem e uma mulher formando um casal, enfim, e ali atrás tentaram mudar a palavra família perante a legislação, onde bastava que 2 pessoas estivessem legalmente unidas, então isso seria uma família. Eu diria até que esse contexto estaria ultrapassado para os dias de hoje, para quem propôs essa mudança lá atrás, porque alguns estão se propondo até a casar com animais. Há animais que são, por exemplo, os chefes de alguma empresa. Eu estava lendo sobre isso, é um absurdo. O animal tem trânsito livre, vai onde quer, faz o que quer, tem banheiro, tem comida espalhado para tudo que é lado, tem acesso a todos os ambientes, e quando ele chega tudo para, e nem é na Índia, onde o animal é um deus. E aí, nessa expressão de mãe de pet, não é carinhoso, gente? Olha o cachorrinho, volta um pouquinho, Débora, olha o cachorrinho, que legal, aquele que está embaixo ali, está com um gogozinho, sei lá o que é aquilo.
na cabeça, é tanto mimo, né? Tão legal. E olha o carinho da mamãe, ó, a mamãe pet, a mamãe de pet. Não é legal ali essa criancinha, esse bebezinho de fralda? Olha, ele tem fralda, você reparou que ele tem fralda? Ele tem um babadozinho, porque acho que vai mamar, alguma coisinha assim. Então, mãe de pet. Até tem alguns souvenirs com isso. E se você quer agradar um pai ou uma mãe, agrade o filho dele. Você pode não conhecer o pai e a mãe, mas se tiver uma criança perto e você, ao invés de ir aos pais, vai conversar, brincar com o filho, automaticamente os pais vão dizer: gostei dessa pessoa, porque se importou em dar atenção para aquilo que eles amam, que é o filho. Então, se você quer agradar quem é mãe de pet, dê um souvenir de pet, por exemplo, uma linda caneca como essa, que talvez alguém tenha, e que eu não estou dizendo que é ruim, por favor, não estou denegrindo, estou apenas trazendo em evidência aqui coisas que são ligadas a esse setor da economia e da sociedade e da família, para aqueles que assim entendem. Então, nós temos caneca, nós temos camisa, que é para você combinar, ó, tal mãe, tal filho, é mãe, nós não temos essa camisa por aí, tal pai, tal filho, e cachorro é bicho da família, então tá valendo. Não sei, estou perdido. Tal mãe, tal filho. Filho? Mãe de pet também é mãe. E essa expressão, ela apareceu inclusive no ano passado, em plena pandemia, nisso que a Débora vai mostrar para vocês aqui agora, se eu não tiver, isso, não estou errado, ó, sou mãe sim, mas de pet. E se você olhar no cantinho, aí em cima vai estar a expressão de quando isso foi publicado, no Dia das Mães do ano de 2020, mais precisamente no segundo domingo de maio, que foi o dia 10. Eu estou me dando ao luxo de talvez nem querer ter um companheiro para formar uma família e ter um filho, porque eu já tenho um filho, então nem faz falta o homem, nesse caso. E algumas pessoas defendem isso como sendo uma verdade. Para quê? Passar raiva com o homem, querendo cuidar da minha vida, querendo mandar em mim, e isso, e aquilo outro, e ter que lavar roupa, cuidar de casa, basta arrumar um cachorro. E Jesus tinha dito que o amor iria se esfriar de muito, as coisas iam inverter, as más conversações. Paulo falou para o povo de Corinto, parece que é verdade, em alguns casos. Cachorro é uma delícia, gato é uma delícia, lidar com isso é uma delícia. Quanto ao fato de ser chamado mãe, pai, seja o que for, bom, aí eu já questiono um pouco, que eu acho que a coisa não pode ser muito dessa linha. Afinal de contas, eu nunca fui conversar com um ser humano e ele me respondeu latindo, ou miando. E nem tampouco entendo um cachorro, até porque se entendesse, seria muito bom. Os veterinários se esforçam para entender o que o animal está sentindo pelo olhar, pelo comportamento, pela forma de andar, pela forma de sentar, de baixar a cabeça. Você tem que interpretar o sinal corporal daquele bicho, para saber o que ele está sentindo. Nós não sabemos interpretar nem o homem, se ele está rindo, se ele está falando a verdade, mentindo, então vai entender o bicho. Então eu sou mãe sim, mas de pet, foi veiculado isso ano passado, isso está crescendo e muito, vou mostrar para vocês. E aí, se não nasceu de mim, olha, nasceu de mim quer dizer, passou pelo meu ventre, a mulher, e nasceu. Isso é ter um filho, ao ponto de que as pessoas, isso é campanha de internet, isso é frase de internet, isso é coisa que está posta à sociedade. Esse cowboy está doido, ele falou de sal, eu estou falando de bicho, calma que nós vamos chegar lá. Se não nasceu de mim, ou seja, se não passou por dentro do meu ventre, disseram as mães no Dia das Mães, no mínimo certamente nasceu para mim, como se fosse uma adoção familiar. Exagero ou não? Depende. Para que ponto de vista você quer ver, você quer entender isso? Lembre-se que foi Deus que fez os bichos, tá? Nós não estamos aqui falando mal dos bichos, e repito, os amo também. Cada um no seu canto. E aí, dona Débora, se é desse jeito, se é da família, por que não fazer um bolo com recheio de carne e um pouquinho de salmão e uma ervilhazinha em cima para comemorar o aniversário do meu pet, o meu bichinho de estimação, querido? As pessoas estão fazendo isso. Você imagina, cantando parabéns para você, para um cachorro, como é que seria esse latido? Para um gato, para um passarinho, um assoviado.
Mas o povo está fazendo festa, olha que legal. Você já foi convidado para uma festa dessa? Você não vai falar, mas talvez tenha sido alguém que é muito próximo, que tem um bichinho, que você também está por lá, ou pelo menos já deve ter ouvido, e vai ouvir, porque isso está se tornando comum. O capitalismo faz isso com a gente, ele nos oferece coisas esdrúxulas, não que isso seja do ponto de vista de quem acha que é interessante, eu estou falando do capitalismo, e nós aceitamos, que já está tudo free mesmo, até o amor, me dá isso aí, vamos consumir, o mundo é assim, capitalismo, toma, coisa que era feia agora está bonita, uma roupa que era ridícula, está na moda, então pode usar. Nós nos tornamos aquilo que ele quer, inclusive fazemos festinha para o bicho. Tem mais, olha a festa do Zara ali, ó. Ô Zara, olha a cara do Zara, você acha que o Zara está feliz com o bolo que fizeram para ele? Eu não sei, é do Zara ou da Zara? É da Zara, bom, não é um cachorro azarado, no mínimo, porque para receber uma festa dessa, ele é um cachorro de sorte, está muito bem cuidado, ele realmente é um pet, um bichinho de estimação, querido, um darling. Então está aí o Zara, Débora. Olha, o que foi? O que foi essa manifestação da igreja aqui, que eu acho que quem está em casa não ouviu direito, mas a igreja, quando viu essa foto, disse: ui o quê? Arrepiou aí, passou um vento frio? Ou tu quer um beijo desse? Eu vou até perguntar diferente. Ou tu já deu um beijo desse? Ou quem sabe já ganhou um beijo desse? Gente, é mãe, é pai do bicho, qual é a mãe que não beija o filho? É uma falta de amor muito grande você não beijar o teu filho, a tua filha. Então, se é da família, se você é pai ou mãe, ou é tio, ou é irmão, seja lá, tem que beijar. Deus me livre e guarde beijar um focinho gelado de cachorro. Às vezes está frio, que ele encosta na gente. Hein, Wendo? Mas olha que beijo gostoso. Para muita gente, isso é tão normal que até virou norma. Daí é que vem a expressão de normal. Se pudesse ser. Não, não é normal. Pode estar sendo comum, porque isso não virou norma. Senão tínhamos que obedecer. Norma é regra, é lei. Mas é a verdade daquilo que nós estamos vendo. Eu estava passando numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que eu não lembro aonde, bonita, na frente de uma lagoa, era na região dos lagos, que era Araruama, e tinha lá uma clínica veterinária, um vidro grandão, e a foto era exatamente algo semelhante a esse aqui, Wellington. Uma lambida de cachorro, como um beijo, como sendo esse, e qual é o problema? Para muitos, problema nenhum. Vamos mais, Débora, tem mais beijo na tela. Não há nada mais verdadeiro do que o amor de um cachorro. Tanto é que nós falamos que o melhor amigo do homem é... Nós não, o povo aí fala. Nós falamos que o melhor amigo do homem é Jesus, que doce nome. Não é assim que nós cantamos? O amigo de Deus. Mas para a sociedade, pela fidelidade com que um cão se dedica ao seu dono, salvo engano foi até Martim Lutero que comparou um cão rosnando com alguém que lhe traz perigo, até com ele em defendendo o evangelho. Mas a fidelidade de um cão é algo que realmente você fala assim, puxa, é que o cão não sabe que é um revólver, uma arma, mas ele enfrenta se chegar um perigo, por exemplo. Então nós já ouvimos muito falar desse ditado, de que o melhor amigo do homem é um cão, é um cachorro, dada a sua fidelidade. Está frio, mas o cão está junto. Vou sair de noite, mas ele vai junto. Estou correndo, ele corre comigo. Tem perigo, ele está enfrentando comigo. Eu estou deitado, ele deita comigo. O cão está ali. Realmente é extremamente agradável ter um bicho desse ao lado. Faz companhia. Na roça tem 3 gatos. Os gatos acompanham o papai no mato. E ele pegou amor pelos bichos. Fica tudo lá fora. Mas cuida. Ele fala que faz companhia, que fica ali, que ele cuida. Gente, isso é gostoso, isso é legal. Eu não estou dizendo mal contra os bichos, isso é maravilhoso. Mas a ponto de dar um beijo, porque é o amor. Cuidado, hein?
Só como alerta, beijar bicho de estimação, cuja flora bacteriana é diferente da nossa, aquilo que para eles não é nocivo, para nós é, aquilo que para eles não causa mal, pode vir a causar mal em nós, pode te trazer algumas consequências como essa. Beijinho na moça lhe custou um pouco de aparência ruim. Isso não é botox, não fez infiltração em lábios para poder ficar beiçudo, está na moda isso agora, né? Antigamente você chamava o povo de beiçudo, era uma confusão, e hoje em dia as mulheres estão colocando o beiço mais largo, os lábios, cowboy, tá bom, os lábios mais largos, e tá aí, ó, se você entrar aí no seu celular, na internet, se você quiser, é perigoso beijar bicho, vai aparecer para você um monte de foto como essa, e coisa desse tipo, mas tem pessoas que se sujeitam a isso, mesmo sabendo, não tem problema, porque lembra da fase anterior? É o amor por um bicho desse, e ele é verdadeiro. E aí então, eu sou mãe, eu sou pai, é um filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que beijar, e se eu tiver que passar por problemas com o do meu filho, eu vou passar. Nós fazemos isso, nós falamos isso por conta dos nossos filhos, sobrinhos, netos, parentes, seja que é da família. Vamos mais uma, Débora, e aí nós vamos encerrar a sessão de beijos. Mas seja homem ou mulher, e seja lá que bicho que é, tem gente que está levando a sério essa coisa da nova constituição familiar com os pets. Muito bem, caminhando para o final dessas coisas aqui, só apresentar para vocês alguns números, finanças, dinheiro em volta aos bichos. Vamos lá. Sabe quanto que rola de dinheiro nisso daí? Os bichos estão atentos de olho quanto a isso. Num gasto mensal por tipo de animal de estimação, por tipo de pet, essa informação de 2019, quase tudo que eu estava procurando a esse nível se esbarra em 2019, porque depois que entrou a pandemia tudo ficou mais difícil talvez em questão de pesquisa, mas do mais barato ao mais caro, com as aves gasta-se em média R$ 7,80, é uma gaiola e um alpiste, um girassol, um trem ou outro que às vezes demora para acabar, não tem muita coisa para fazer e está cada vez mais difícil arrumar jornal. Ainda que um dia quem tem bicho vai ter que comprar papel, porque bota por baixo da gaiola e o jornal está virando digital e ninguém vai botar o celular para o bicho. Vai ter que comprar papel daqui um dia, hein? Tá, que o jornal está no celular. Então, as aves R$ 7,80 no mês, isso é pouco dinheiro, nós estamos falando de média de R$ 90 no ano inteiro. Legal, ter um passarinho cantando, um bichinho ali para ter esse zelo, esses cuidados, deixa o bicho passar fome não. Aí vai subindo, répteis, peixe é bicho de estimação, viu gente? Tem gente que conversa com ele, lida, tudo, enfim, o peixe, e é legal, é gostoso, tem uns coloridos, né, que fica ali nadando. O roedor, não é rato, mas tem vários, até rato, né? O gatinho, olha onde está o gatinho, sabe quanto se gasta com o gatinho em média no mês? Nós estamos falando daquele gato de madame, como se usa a expressão por aí, que é um gato cuidado, lavado, que tem livre acesso, R$200, R$ 196,50, está na tela para você em casa também. Isso quer dizer que vezes 10, então dá 2.000, com mais 2 meses, porque são 12 meses, R$2.400. No ano. Isso é média. Há quem gaste menos, há quem gaste mais. Então, peraí, eu acho que eu estou começando a querer entender onde você vai chegar, cowboy. Calma, eu vou chegar lá. Um cão de pequeno porte, que é daqueles pequeninos, gasta-se em média R$266 no ano. Então isso aí está dando em torno de R$3.000, no mês, em torno de R$3.000 no ano, mas é devagarinho, é a conta gota que você vai comprando as coisas, é que você não faz assim, eu vou separar o meu relatório financeiro anual, daquilo que eu vou gastar esse ano, então R$3.000 eu vou deixar, R$3.000 eu vou separar para cuidar do bicho? Se você quiser fazer um planejamento, é mais ou menos nesse sentido, se ele for de pequeno porte, que se for de médio vai subir um pouquinho para 327. E se for de grande porte, aqueles bichão da boca grande que come muito, que suja muito, que você tem que lavar muito, você gasta água, você gasta veterinário, você gasta isso, você gasta aquilo tudo outro, em média R$422, nós estamos falando de cerca de quase R$5.000 no ano. Isso são números reais, que se mede por aí com gastos assim por diante. Vamos, Débora, vamos vencer essa parte. No que diz respeito ao orçamento familiar, entre cães e gatos, que são os mais comuns, ali nós temos as classes. Em média, a classe A, que é a classe rica, gasta 1,7% do seu orçamento. Gasta pouco, né? Não, é porque é comparado com o orçamento. Então é que eles têm tanto dinheiro que o pouco que eles gastam com bicho significa pouco. Agora,
Quem tem pouco dinheiro também, cuida bem do seu pet. Vamos lá no extremo, ó. Na classe E, que é a menos favorecida economicamente, os gastos de um cachorro pode significar algo em torno de 20%, 17,1%. É dizer que a cada R$100 eu estou gastando 17 com um cachorro. Então, se eu ganho 1.000, 170, olha a média como é que é abaixo conforme a classe. Vai para quase R$2.000 no ano. Agora, você imagina o que é R$2.000 para uma classe com pouco dinheiro durante um ano inteiro. Tem família que não gasta 2.000 um ano. E depende de bolsas e ajudas, e eu estou gastando R$2.000 com o meu cachorro, eu classe baixa, no mínimo. E para os gatos isso diminui um pouco, porque o animal é de pequeno porte, mas mesmo assim a classe menos favorecida chega a gastar 10%. Digamos que o dízimo, a 10ª parte, é gastado com bicho. Vamos vencendo. Onde é que eles estão a nível de Brasil? Só para poder fechar ali, o Sudeste são quase 50% dos animais de estimação. É aqui onde nós estamos, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É aqui que está praticamente a metade dos bichos de estimação do Brasil inteiro. Lembrando, bicho de estimação é o que se cria preso dentro de casa, domesticado, ok? Não é bicho solto, aí medo da mata fora, hein? Pronto, então está aqui a maior parte, o Instituto Pet Brasil é a maior parte dessas projeções. No ano de 2017 está ali, esse setor cresceu em torno de 5,7%, 2016, 5,7%, né, o setor de pet, e nesse mesmo período, em 2019, em 2016, arrecadou em torno de 19 milhões, e o Brasil naquela época era o terceiro do mundo em gastos com animais. Hoje já é o segundo, só perde para os Estados Unidos. Agora quer ver o quanto que o setor de cabo a rabo mexe com isso? Olha o tanto que o setor gasta, fatura, melhor dizendo, desde quem vai produzir a matéria-prima para o alimento, para fazer uma casinha, uma roupinha. Quando você pega esse setor da economia e joga isso dentro do produto interno bruto, do PIB, nós estamos falando de cerca de 35,4 bilhões de reais. 2019. Bilhões de reais. Você acha pouco? É um bocado de dinheiro, hein? É muito dinheiro. Bom, vamos adiante. Hoje você tem plano de saúde? Não, não tem. Ou talvez tem, mas o seu gato também tem. O seu cachorro também tem. O seu bicho, ou pode ter se não tiver. Já hoje, alguns médicos, algumas clínicas, algumas redes veterinárias que te oferecem o plano de saúde para você não gastar aquele tanto de dinheiro de uma vez com o médico veterinário, que quando seu animal está adoecido, coisas desse tipo. Então você pode fazer consultas periódicas, olhar os dentinhos, as patinhas, o pelo, se está tudo bem. É uma consulta de rotina, só para fazer um check-upzinho do seu bichinho. E aí, em 2016, 3,1% tinha isso, em 18, 8,7%, isso com certeza já deve estar de 10% a mais de quem tem bicho de estimação, já possui plano de saúde. Vamos refazendo, já estamos na reta final aqui. O amor verdadeiro tem 4 patas, um focinho e um rabo. É isso que muita gente está entendendo como sendo parte do contexto. E aí algumas frases aqui, né? Beijar a pata de um cão é mais digno do que apertar a mão de algumas pessoas. Talvez seja verdade, que tem gente que pede para cachorro, hein? De tão ruim. Difícil. Mas é algo que torna evidente um animal e o valoriza muito. Muito bem. Não existe dia ruim. Quando? Quando você chega em casa e recebe o amor de um cachorro. Olha, nem precisa ter a mulher lá, nem precisa ter o filho, não precisa ter ninguém lá. Se o meu cachorro, quando eu botar a mão na fechadura, estiver do outro lado, abanando o rabinho e eu dizer, ei, meu bebê, e aí ele pula em mim, eu abraço ele me abraça, ele fica satisfeito, isso é gostoso, tudo bem, mas não existe dia ruim quando você chega em casa e recebe o amor de um cachorro. É como quem dizendo assim, o abraço de um cachorro vale mais do que a palavra de um amigo, do que a recepção de um filho. Eu acho que tem algumas coisas aí que precisam ser revistas, hein? Talvez, depois de um dia ruim, abraçar seu cão e ele saberá exatamente como confortá-lo. Eu não sei qual é o tom do latido que ele fala no ouvido de quem vive isso, para poder trazer conforto. Nem precisa, né? É só um abraçar e dizer, ai, meu totozinho, você me entende. Irmãos, os bichos são bênção para nós,
Foi o próprio Deus que nos fez, que os fez. Mas não parece que tem alguma coisa fora do prumo aí, que não está esquadrinhando, não está batendo? Eu acho que acabou, Débora. Obrigado. Há cemitérios, há hospitais, há rede hoteleira. Eu não trouxe aqui, mas tem um hotel, um spa de cachorro. Você precisa ver a grade de atividades que eles têm lá, para você colocar o seu cachorro lá e pagar R$90 por dia. Eles brincam com o seu cachorro, dá banho, ele dorme em cama superior, afastado do chão para não ter problema. Uma coisa espetacular. Portas feitas assim com detalhes dourados, quadros na parede, um spa de cachorro, cemitério de cachorro, hospital de cachorro. Poxa, para finalizar essa parte, amo os cães, os gatos, os bichos, mas eu acho que tem alguma coisa aí que está fora do prumo, e quando eu falo isso, é com base naquilo do qual nós viemos aqui fazer. Nós somos forasteiros, lembra? Nós estamos aqui de passagem, lembra? E nós temos um objetivo para cumprir, lembra? Que é anunciar o Evangelho. Inclusive, fazemos isso quando amamos os nossos animais, porque demonstramos algo que nós vamos ver aqui, e é nesse contexto. Eu disse que ia falar de amor ao próximo, li alguma coisa sobre sal e vim falar de cachorro. Não, eu não estou doido. Não peguei não lambi boca de cachorro, não peguei nenhum parasita desses aí para ficar doido, não. Nós vamos mais até um pouco. Vamos lá. Tem uma canção aí, Débora, se você quiser tocá-la, por gentileza. Ela é uma canção de 1985, escrita pela Igreja Batista do Morumbi, uma cantata, na verdade, fez parte de uma cantata, né, do CD Vento Livre. Muito legal, acho que essa igreja aqui ainda era virada por lá, quando essas canções chegaram aqui. Tem áudio aí, viu? E essa música fala, ela tem um nome de tantos amantes, escrita por Guilherme Kerr, que é música de Jorge Camargo, ele está falando de coisas boas, né? Vai dizer exatamente as imagens que nós já estamos vendo aí de Jesus quando estava Eis-me aqui outra vez, e aí ele parou num poço para tomar neste água, sol de escaldar. Vamos ler isso. Volto ao poço, aí, João 4, pode deixar tocar. a buscar. Enquanto você vai abrindo aqui a sua Bíblia em casa também, abra aí por gentileza. Para quem achou que nós não iríamos falar de Bíblia, só diminui o volume um pouquinho, por gentileza. Minha vida é buscar, mas pode deixá-la aí. Estou cansada no versículo 1 de João 4. Até quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, pode abaixar o som um pouquinho só, Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. E essa música fala exatamente desse texto. Quanto mais tenho, mais pode tirar o som, já me desespero, não sei o que fazer. A letra da música vai dizer: eis ali um homem, eis ali um judeu, e eu achei estranho que ele quis conversar. Na verdade, ele queria pedir água, e depois vai dizer ela: se soubesse quem sou, me pediria água da vida e eu lhe daria a beber. Essa mulher era uma samaritana. Esse texto cantado, que é o João 4, tem exatamente esse título no início, no versículo 1, a mulher de Samaria, porque Jesus, então, quando deixava a Judéia, retirando-se para outra vez para Galiléia, ele atravessaria a província de Samaria. E nós vamos falar dos samaritanos, já rumo a essa manhã daquilo que nós vamos falar aqui. Quem são os samaritanos? Que povo é esse? Quando Davi morreu, assumiu seu filho, o trono, Salomão. Capítulo 11 de 1 Reis. Salomão morre e depois assume seu outro filho, e aí as terras foram divididas em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, que era Judá, que tinha a capital de Jerusalém, e o reino do norte, que era Israel, e tinha como capital Samaria. E os samaritanos, eles são citados na Bíblia, por exemplo, como isso aqui,
como povo pagão, como um povo estrangeiro, em que os judeus não se davam bem com eles, porque quando eles ficaram divididos por si só, eles eram chamados os observantes do Pentateuco, acreditava fielmente na lei de Moisés e levava isso para frente. Eles tinham ali, então, apesar de serem da linhagem de Davi ali, mas tinha uma forma toda singular, toda particular de conviver ali com aquilo que era vindo da parte de Deus, mas embora sendo tementes a Deus. Acontece que esse povo foi se distanciando com a separação dos reinos, aí tem muita coisa que entra aí, Primeiras Reis vai falar sobre isso. E por volta do ano 700, acho que é isso, ou 900, não sei, antes de Cristo, para piorar as coisas, os assírios, que era um povo que estava em expansão, cresceu e conseguiu dominar os samaritanos. Até ali a coisa ainda dava para se conviver, entre aspas, né? E aí, o que acontece? Os samaritanos foram dominados pelos assírios, e a prática dos assírios era quando dominava um povo, pegava parte daquela gente e mandava para outro lugar, e pegava gente de outro lugar e levava para aquela terra que eles acabaram de dominar. Então, os samaritanos acabaram se misturando muito com povos pagãos, aprendendo parte da sua cultura, da sua religião, do seu modo de vida social, e se diferenciaram e muito dos judeus. E então, aquela coisa do jugo desigual, e foi aí que Salomão também teve problema com as suas mulheres lá, onde ele casou com quem não devia, e aí veio a destruição do seu reino, essa coisa toda. Enfim, os samaritanos não eram mais bem-vindos por entre os judeus, e para muitos era um escândalo judeus sequer conversar com os samaritanos. Por isso que essa canção, a mulher canta, eis ali um homem, parece um judeu, e ela sendo samaritana, e então a música fala, eu acho estranho, ele está querendo conversar. Jesus veio para todos, irmãos, para os judeus, para os gentios, para os samaritanos, para o povo que já foi lido aqui hoje de manhã, na região do Centurião, em volta à questão do Centurião. E eu acho extremamente curioso, nós vamos chegar nesse texto daqui a pouco, quando Jesus vai tipificar para o intérprete da lei a questão de um samaritano que ficou conhecido como bom. Ele só era alguém que vinha de Samaria, mas que teve uma bondade. E eu já perguntei isso para algumas pessoas e disse assim, por que Jesus, quando tipificou essa passagem, usou a figura de um samaritano? Por que não foi de um judeu, de um galileu, de um nazareno? Jesus é fantástico, ele sabe de todas as coisas, nós vamos chegar lá. O fato é que os samaritanos estão presentes em vários textos bíblicos, e eles quase sempre passando por essa discrepância, né, sendo posto de lado, essa acepção de fato. Por exemplo, você pode abrir aí Lucas 17, um texto também bastante conhecido, e mais uma vez o Evangelho vai trazer para nós a figura de um samaritano envolvido a uma situação. Lucas 17 vai falar dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos, a partir do versículo 11. Jesus curou aqueles homens. Quantos voltaram? 1. Depois você lê, caso queira entender o contexto, quer de casa, quer aqui, para você entender o contexto, que isso é legal. Nós vamos avançar um pouco. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de onde, hein? De Samaria da Galileia. O homem estava por ali de novo, Nosso Senhor estava por ali de novo. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Uai, o que um leproso que é um adoecido queria de alguém como Jesus, que curava com um simples toque? A cura, ué. Jesus os curou. Versículo 16, depois de curados, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Dos 10, apenas um voltou para agradecer, e este era samaritano. Ué, os samaritanos não eram um povo deixado de lado, misturado com os pagãos, que tinha desfeito a maneira coerente de orar, de viver com Deus e essa coisa toda, ao ponto que os judeus consideravam-se superiores aos samaritanos e não podiam nem conversar com eles? E agora é um samaritano que volta para dizer, é assim que se faz? E aí nós vamos cair no texto de Lucas 10. Abra aí, querido.
Eu fui na Inglaterra, passei por Portugal, contei a história do gato que não deu para dormir naquela casa, peguei o trem, fui para Lisboa, vim para o Brasil, o Hélito trouxe um monte de imagem aqui, falei de gato, de cachorro, de bicho, de pet, agora já estou em Samaria. Estou rodando o mundo. E vocês vão entender essa mexida, essa mistura. Onde é que eu quero chegar com isso? A partir do versículo 25 de Lucas 10, acompanha. Eis que um certo homem, e ele era intérprete da lei. Opa, alguém que era estudioso, alguém que era inteligente, alguém que sabia muito mais do que outros, que tinha conhecimento pleno e queria ter mais ainda, até por isso ele foi conversar com Jesus, que gostava de entender as coisas como elas precisavam ser entendidas, e esse homem era intérprete da lei, ora, só para conhecer de lei, quem é advogado aqui conhece melhor de lei do que nós e sabe que o tanto que conhece, que já é muito, ainda é pouco perante aquilo que a lei tem de lei no Brasil, né, minha irmã? E aí, é muita coisa saber das leis, e esse queria saber. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, vou ver se esse cabra é firme mesmo, vou questionar ele aqui para ver como é que ele vai se sair, fazendo uso do entendimento dele, enquanto intérprete da lei, possivelmente. Mestre, perguntou ele, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, conhecedor de todas as coisas, disse a ele, que está escrito na lei? Ele era intérprete, então Jesus vai trabalhar exatamente com o conhecimento dele. Como você interpreta? Como interpretas? Jesus deu a ele o direito dele ver assim, rapaz, você sabe, rapaz, faz o que você sabe, pratica o que você sabe, porque se você só souber e não fazer, não tem diferença nenhuma, como o sal dentro do saleiro não salga nada do lado de fora. Tu está vindo à igreja e tu sabe das coisas e não coloca em prática. É por isso que a relevância está comprometida. O que é que significa eu ser 30% de cristão protestante que conhece o que Deus quer de nós e não coloca isso em prática? É como se eu chegasse hoje para Jesus e dizer, Senhor, conheço a tua palavra, o que eu tenho que fazer? Anuncia, viva! E como é que você interpreta? Jesus perguntou a ele, e ele respondeu, ele era inteligente, e aí ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha que coisa boa, é aqui que mora o amor, de toda a tua alma, o espírito para além dessa vida e de todas as tuas forças e entendimento, com todo o teu entendimento, com a tua inteligência, com a tua força, de tudo que você tiver de bom, para amar a Deus, colocar isso a serviço de Deus, é para isso que nós viemos aqui. Nós estamos em terra estranha, já disse, hoje, já disse outras vezes, gosto muito disso, e aí ele disse, e tem mais, Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala, muito bom, então, respondestes corretamente, ou seja, rapaz, você sabe o que é para fazer, vai e faz, é o final desse versículo de número 28, o 28, vai, faz isso e viverás, a vida eterna. Ele perguntou, como é que eu vou herdar a vida eterna? Coloque em prática aquilo que você já sabe que tem que ser feito. O versículo 29, ele porém querendo justificar-se, que ele estava querendo pôr Jesus à prova, então assim, vou dar uma de entendido para cima de Jesus ali, e ver como é que é a prosa com ele. Ele então, no versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem que é o meu próximo? E é aqui que nós queremos chegar, que essa cachorrada toda que nós mostramos aqui, que essa gataiada toda, esse monte de bicho, é aqui que eu quero chegar com vocês, queridos. Quem que é o teu próximo? A ponto de você e eu, que somos partes do 30%, e isso é relevância, está sendo comprometido diante da situação. Misericórdia para aquilo que os crentes têm feito perante a sociedade, quando nós consideramos os outros como se fossem samaritanos, então não vou me misturar com vocês e que fique para lá. Paulo fala em Gálatas 6,10, salvo engano, fazei o bem a todos enquanto temos tempo, principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé, é a todos, mais à frente, ele vai falar de Colossos 3,
quando é para nós nos vestirmos com as nossas virtudes, também já tratamos isso aqui, para nós nos vestirmos de bondade. E é isso que Jesus fala aqui. Quando Paulo fala isso para o povo de Colossos, ele conhecia essa história de que Jesus, conversando com o intérprete da lei, disse isso a ele. Jesus, no versículo 30, dizendo: certo homem, para explicar a ele quem era o próximo, descia de Jerusalém para Jericó. Ele estava fazendo uma tipificação, queridos irmãos. O texto do bom samaritano, como nós conhecemos, não aconteceu na sua literalidade. Ele é apenas literal. Ele é apenas uma tipificação. Jesus propôs isso a esse intérprete para que ele pudesse entender a pergunta que ele fez depois, no final da conversa aqui, mas quem é o meu próximo? Então vamos lá. Vinha vindo um homem de Jerusalém para Jericó, e ele veio a cair na mão de ladrões, salteadores, como diz o texto, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o, olha essa expressão, alguém que precisa do outro para continuar vivendo, semi-morto. Alguém que está às margens de ter, quem sabe, o seu último respirar, de morrer. Ele foi roubado, ele foi ferido, ele foi machucado e estava ali caído. Ou seja, é alguém que precisa de ajuda. Jesus é fera demais, meu. Ele vai arrumar 3 situações aqui, 3 pessoas para mostrar para esse intérprete qual era, de fato, aquele em que se adaptaria a sua resposta ali para ele entender melhor. Vamos lá. Semi-morto, 31, casualmente, ou seja, por acaso, não estava nem previsto isso, sabe assim, aquela coisa do sem querer, casualmente, descia um sacerdote. Quem é sacerdote? Sacerdos significa sagrado, otis, representante. Então, só entendendo a origem, a etimologia, o que essa palavra significa, é um representante das coisas sagradas. Uai, diretamente então um representante do trono de Deus, da palavra de Deus, do evangelho, do próprio Deus. Então vinha um representante das coisas sagradas, um sacerdote, por aquele mesmo caminho, casualmente, estava ali um semi-morto, e vendo-o, passou a largo quer dizer uma grande distância. Usa-se muito isso hoje para falar, por exemplo, porque as igrejas católicas na história sempre deixavam uma área vaga, grande em volta, até aí tem muitas, olha aqui essa praça, ó, historicamente, isso aqui era um largo da igreja, ou seja, onde as pessoas chegavam para se aglomerar e entrar para o templo, e não só relativo a igrejas, mas o largo é uma grande área, uma área grande. E esse sacerdote, que era um representante das Sagradas Escrituras, um representante do sagrado, alguém que conhecia a palavra de Deus, passou longe, passou a largo. Uai, mas ele não sabia que tinha que amar o próximo, faz parte daquilo que é sagrado. Mas ele passou batido, foi embora. Vamos no texto. Semelhantemente, ou seja, casualmente, veio um levita. O que é um levita? Alguém da tribo de Levi, que foi separado naquela ocasião, a Bíblia nos mostra isso, para ficar dedicado à questão da causa da música e da adoração. Então, alguém que estava diretamente ligado ao culto religioso, a prostrar-se diante de Deus em atos de adoração. Então, alguém da causa sagrada. Então, alguém que sabia que era necessário amar ao próximo. Até aqui Jesus deu o exemplo de 2 potes de sal que não salga nada. Porque o caso desse segundo aqui, o levita, se assemelha ao do primeiro do sacerdote. Descia por aquele lugar, aquele levita. Versículo 32. E vendo-o também passou distante, a largo. Sal que não salga nada. Para que serve? Para lançar fora e para os homens pisar. Porque na região marinha, ali você pisando em sal, você não afunda facilmente. Até as águas que têm grande concentração de sal, como é o caso do Mar Morto, você boia mais facilmente. Há quem queira justificar, inclusive, que Jesus, quando andou por sobre as águas, foi no Mar Morto, porque tinha uma concentração de sal muito grande, então ninguém afundava ao passar por ali, mas lembre-se que Jesus passou e o povo que veio atrás afundou. Bom, o levita, então, e o sacerdote, sal sem sabor, insípido, passaram a largo, representantes das causas sagradas. E aí Jesus, então, vai falar para aquele intérprete do terceiro. E aí viu um samaritano, ele estava em Samaria.
Se você ler um pouquinho antes aí, você vai ver inclusive que fala sobre outras questões relacionadas a Samaria, enfim. Então Jesus vai dizer: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Olha, estava no mesmo caminho e passou perto e vendo-o compadeceu-se. Versículo 33, do homem semimorto, aquele que foi roubado, ferido, machucado e precisava de ajuda. 2 vieram antes, não causaram nenhum efeito, não teve nenhum sabor na boca daquele homem semimorto. E aí vinha um que era tido como pagão para aquela sociedade. E aí vinha um que era tido como deixado de lado, que era até feio perante a sociedade, alguns considerando aquilo até um ato pecaminoso de conversar com esse um, que era de Samaria, já não era mais puro, que já tinha culto aos deuses, a idolatria, algo que era muito comum em Samaria, que vieram junto com os assírios, e também o próprio povo foi tomando esse rumo. Então os judeus se sentiam maior do que os samaritanos, e aí Jesus fala assim: eu peguei um pequeno, aquele que vocês desprezam, que o consideram a nada, que sequer conversam com ele, para você entender quem é o seu próximo. Por que não era um galileu aqui que Jesus usou? Ele que criou essa história. Por que não usou um judeu, um da tribo de Davi, uma história dessa qualquer? Ele usou um desprezado, um semi-morto, ali em cima sendo ajudado por um desprezado, sendo que aqueles que eram representantes diretos do reino de Deus não o ajudaram, e tem desses por aí. Isso é curioso, irmãos. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, versículo 33, passou-lhe perto e vendo-se compadeceu. E não foi só isso que ele fez, não. Ai, tadinho, machucou. Será que machucou? Está saindo sangue para tudo que é lado. Ai, será que está doendo? Claro que ele precisa de ajuda. Nessa hora não adianta só passar ali e ter a fé dizendo: vou orar a Deus para curar a vida. Faz alguma coisa, meu irmão. É isso que a Bíblia fala para nós. Compadecer-se é sentir a dor do outro ao ponto de não sentir a vontade em passar a largo. Acho que eu já até contei essa história aqui. Eu estava não vou falar a cidade, no norte de Minas. Era na época do Santana 2000, eu já contei essa história aqui, em que aquela mulher muito rica passou e tinha um menino caído, e ela não viu que era o seu próprio sobrinho, que ela criava como filho, dentro da sua própria casa, então ela se compadeceu. Gente, cuida dele aí, e foi embora, e depois o telefone tocou quando ela chegou em casa, dizendo: seu sobrinho está morto na beira da estrada, e era o menino de quem ela se compadeceu, como um sacerdote, como um levita, mas não ajudou, como fez o samaritano. É isso. E chegando-se, 34, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, então mais do que se compadecer, e colocou sobre o seu próprio animal, que ele estava passando por ali de animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou um dinheiro do bolso, chamado 2 denários, e entregou para o dono da hospedaria, que era o hospedeiro, dizendo: esse homem vai ficar aqui, cuida dele, e se alguma coisa você gastar com ele, está aqui o dinheiro para poder te indenizar. Esse fez aquilo que é justo para quem representa as Sagradas Escrituras fazer. Ou então você é sal sem sabor, é relevância comprometida, porque não influencia nada. Qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus para o intérprete, e respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. Misericórdia, essa palavra tão conhecida por nós, é amor pelo miserável, córdia de cardio e de miséria, é aí que surge essa palavra, é ter amor pelo miserável. E esse samaritano, que era o desprezado da sociedade, que era o homem posto de lado, que era o considerado idólatra, sujo, pagão, foi quem usou de misericórdia com esse semi-morto. E então o intérprete da lei diz: foi o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe Jesus: vai e procede tu. Essa é a palavra de Deus para nós. De igual modo. Cowboy, e os cachorros? Não solte os cachorros em mim, que eu vou te explicar a vida dos cachorros para essa aula do dia de hoje. Ame o teu pet, teu gato, teu cachorro, teu bicho. Mas, meu irmão, temos tido mais amor a alguns animais, às vezes de maneira até excessiva, do que para algumas pessoas. Coisa simples assim:
Se você está nessas médias de gastos que nós mostramos aqui, não estou dizendo que é para não comprar ração para o teu bicho e deixar ele passar fome, não, é misericórdia, tu vai ser conhecido como um crente ruim se você fizer isso. As pessoas vão olhar e falar, nossa, credo, trata tão mal do bicho, quem dirá das pessoas? Você tem que cuidar, você tem que zelar se você tem. Mas tem muita gente por aí que gasta 1, 2, 3, 4, 5 mil reais anuais com um bicho e não consegue, por exemplo, ofertar para missões onde tem missionários cuidando de pessoas para pregar o evangelho. Gente que está dentro dessa igreja, gente que está fora dentro dessa igreja. Há outros que cuidam tão bem do seu cachorro e também das missões, e também da igreja, e também do necessitado. Então o problema não é o bicho, o problema não é ter o bicho em casa, mas há aqueles que estando aqui dentro, se dedicam e gastam mais tempo, e gastam mais dinheiro, e gastam muito mais coisa com o próprio bicho do que com o ser humano. E ao ouvir aquela expressão, mãe de pet, um soquinho e um sorriso de rasgar a boca desse tamanho, eu falei, vixe, foi o tempo que a preocupação era só com a questão da homossexualidade entrando como um novo ente familiar, como sendo homem e homem é casal, mulher e mulher é casal. Foi o tempo, agora a família tem essa situação, lei, aceitação, um monte de coisa, adoção, não estou entrando no caso, e assim como amo os animais, amo meus amigos que são homossexuais, e tenho um relacionamento com muitos deles no sentido social, de viver a alegria do sorriso de um evangélico ao lado deles, e também com os bichos. Uai, eu trabalho com bicho aí, lá nas arenas, amo os bichos, mas não a ponto de me dedicar a eles mais do que ao meu próximo. Se pelo menos cada real que eu gastasse com o meu bicho, eu investisse isso nos campos missionários, estava pequena essa igreja para tanta bandeira. Estou falando de dentro de casa. Simples, meu irmão. Pega a tua cabeça aí, você que tem um bichinho. Veja quanto é que você gasta com ele. E agora compara isso com aquilo que você entrega para Deus. Quando? Quando você andando de carro para num sinal e alguém que só quer lhe vender uma paçoquinha ou um docinho, você sobe o vidro e de dentro do carro faz... É só um necessitado, um, digamos, semi-morto dos dias de hoje que ainda consegue correr atrás de alguma coisa. É alguém que chega com uma moedinha e te mostra com os pés sujos mostrando, eu sou viciado em droga. Que você também fecha o vidro para não dar a ele um dinheiro para consumir droga, mas você não teve coragem de perguntar, como está seu dia? De onde é que você vem? Quem dirá, parar o carro do lado, voltar e dizer, olha, eu vi que você está ali, quem te trouxe aqui, rapaz? Que vida é essa? Nós não nos importamos mais com os semi-mortos que estão pelas ruas. Quem dera se fizesse isso como fazemos com os nossos animais, ou com o animal do vizinho, ou de alguém quando eu vou na casa de alguém. Tem um monte de semi-morto pela rua, dizendo, eu sou o teu próximo. E aí eu preciso te dizer, para a gente encerrar, de que a bondade está dentro de mim, não está na necessidade do outro. Quando Paulo nos orienta a se revertir de bondade, a bondade, ou ela está em mim, ou ela está comigo, ou eu tenho isso, ou eu não sou bom, e quem não é bom é mal. E quem que mal representa bem o reino dos céus? Quem? Quem tem sido conhecido como uma natureza ruim, mal, pesada, áspera, hostil, grossa, pontiaguda, que machuca, que fere, representa bem o reino dos céus? Pois saiba que a sua indiferença a esses semi-mortos que estão na rua, de sequer dizer, não vou lhe dar dinheiro, mas vou orar a Deus pela tua vida, como você se chama? Isso pode ser o suficiente para alguém dizer, alguém se importou comigo, lá em casa também tem alguém que se importa comigo, eu vou voltar para casa. Deixe Deus usar a sua vida um pouco mais. Um samaritano, um desprezado, deu um exemplo para alguém que era representante das Sagradas Escrituras, um sacerdote, e daqueles que achavam que vinha aqui, tocava e cantava e fazia o culto acontecer, sal dentro do saleiro. Estou falando aqui representando todas as igrejas, é óbvio, daqueles 30% que somos hoje no Brasil. Sal dentro do saleiro, é aqui o saleiro, ó. Nesse exato momento, eu sou sal dentro do saleiro, mas quando isso vai lá para fora, vai ali para fora, vai para o teu coração e coloca você lá dentro, eu sou sal fora do saleiro.
É uma pena ter que atentar para o chamado de que eu tenho que comparar os bichos com os cristãos, para ver o quanto nós estamos perdendo espaço, empoeirados, sujos, pequenos, diante desses animais, quando comparado com o reino de Deus. Temos sido mais misericordiosos com os bichos do que com o próprio homem. Aí você vem falar que o que Jesus disse em 24:12 de Mateus, de que o amor iria se esfriar por quase todos, não é verdade na sua vida também não? Não é verdade na minha vida também não? Para que serve o sal? Insípido? Para nada, posto fora para os homens pisar. Pois pense o quanto você tem salgado, tem dado sabor à vida do próximo, naquilo que lhe compete fazer. Eu tenho feito isso, e confesso aos irmãos, tenho sido gigantescamente impactado por esse pensamento. Só para encerrar, sou péssimo em rede social, sou mesmo, não gosto, entre aspas, o trabalho me sufoca se eu for viver com aquilo ali, mas se tiver que parar para conversar com qualquer um que me ligue ou pessoalmente, eu sou ótimo nisso, porque amo conversar, falar da vida do outro. Desse negócio de missão das arenas aqui, está tudo parado, tem 1 ano e 8 meses, eu acho que eu não faço uma viagem para eventos, mas tenho saído para alguns cursos, e o que eu tenho vivido nesse campo missionário, justifica tanto ao ponto de estar vivendo esse tempo inteiro com uma redução salarial gigantesca, apesar de, não sei se é o inimigo que foi expor a minha família a esse ponto, porque vem algumas propostas de trabalho que se eu pegar eu não posso voltar para ali, eu vou ter que dar conta de ficar ali para cuidar, que aí me prende, mas Deus tem sido fiel comigo, é o que eu acho que Deus está querendo de mim, é o que eu tenho feito, e eu pergunto para Ele todas as manhãs, o que mais, Senhor? E se isso não te importa, então reveja os teus conceitos. Mateus 5, Jesus falando aos discípulos, que és tu, que sou eu, temos que salgar, irmão, não dá para ir para a boca de ninguém sem sabor não. Vamos orar?